Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e aquele esquema que você conhece. Falou de Vasco, a gente traz aqui no Vasco em Família. Ó, quero trazer hoje o Carlos Alberto. Eu sei que ele estava aí com algumas opiniões polêmicas, né? Porque alguns vascaínos concordam com ele, outros não. Mas hoje, família, ele rasgou elogios. Ele estava na transmissão ontem, né, comentando Vasco 2 e Portuguesa 0. Rasgou elogios pro Piton, pro Puma e disse o seguinte: Pedro Raul tá no mesmo nível de um atacante do Flamengo. Vamos ver aqui se você concorda com essa opinião do Carlos Alberto. Quero trazer aqui também o Paulo Brax, né, que deu uma entrevista hoje no programa da ESPN, falou que não tem nada aí com o Papo Gomes, mas deu detalhes aí de uma possível cereja do bolo, o perfil que eles estão procurando. E um outro ponto também interessante, família, a gente viu aí o Vasco estrear com o seu time principal no Campeonato Carioca e eu não parei de pensar nessa questão. Cara, como eu queria ver o Andrei Santos esse ano no Vasco. O Andrei Santos está comandando na seleção brasileira e eu não parei de pensar nisso, porque o Andrei Santos ia dar um aumento técnico no Vasco muito grande nesse meio campo aí, mas tem outro jogador que a gente espera muito esse ano, que também está indo muito bem na seleção brasileira, que é o Marlon Gomes. E o Paulo Brax falou aí de um possível assédio no Marlon Gomes, porque é um jogador que chama muito atenção. Se vai segurar ele nesse ano de 2023, eu acho esse assunto também muito importante. Mas antes, a gente precisa destacar essa questão dessa novela que não termina nunca, que é do Manuel Cabasso. Ontem a gente viu a estreia aí da zaga titular do Vasco, pelo menos nesse momento, que foi o Bambu e o Léo. Até falei aqui no vídeo de mais cedo que foi uma estreia tranquila. Achei o Bambu já melhor do que na estreia dele contra o Audax, mas a gente sabe que não enfrentou um adversário que vai dar muita dificuldade ali pro sistema defensivo. Contra a Portuguesa foram bem, mas a gente sabe que o Vasco precisa de reforços e vê aí no Manuel Cabasso. E segundo aqui uma informação do Lancenet, o Manuel Cabasso não vai entrar em campo hoje na estreia do Campeonato Argentino contra o Boca Juniors, porque está esperando aí um desfecho com o Vasco da Gama. O jogador e o empresário quer que ele atue aqui no futebol brasileiro, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais uma informação também aqui, vou botar na tela para vocês, do Matheus Guimarães, diz aí que o Atlético Tucumã não quer liberar o jogador porque não foi no mercado para contratar aí uma peça de reposição, então quer segurar o jogador a todo custo. Então, é uma novela que não termina. Nós vascaínos sabemos que nós precisamos de reforços nesse setor, então vamos aguardar aí essa situação, porque é uma novela que tá demorando. O jogador quer vir no Vasco, mas o clube não quer liberar. A informação até aqui diz que a forma de pagamento já não é mais questão, agora é uma negociação aí de o clube liberar esse atleta para ser reforço aí do Vasco, família vascaína. Vamos entrar agora nessa seguinte questão aí do Marlon Gomes, né? Porque eu falei aqui sobre o Andrei, né? Um jogador que realmente ia dar um salto técnico no Vasco muito grande, faria diferença nesse meio campo, e a gente espera que o Marlon Gomes possa ser decisivo como o Andrei foi no ano passado, né? O Vasco com um elenco mais qualificado. Agora, cabe a gente entender como o Barbieri imagina aí utilizar o Marlon Gomes, porque pelo que a gente está vendo aí nas movimentações do Barbieri nos jogos amistosos e ontem, eu acho que ele vai ser difícil escalar aí Jair e Marlon Gomes, porque quando ele teve a possibilidade de manter o Figueiredo no meio campo e tirar o Zé Gabriel e botar Jair e Figueiredo, ele não tirou. Então eu acho que ele entende que o Zé Gabriel não tem um outro jogador para a função de primeiro volante, o Jair é segundo, e aí eu não imagino se ele vai escalar, se realmente ele pensa em escalar o Jair com o Marlon Gomes, ou ele pensa em escalar o Marlon Gomes mais à frente. Vamos ver o que o Barbieri pensa. O que a gente sabe é que é um jogador de muita qualidade e a gente espera que ajude a gente a ser competitivo, porque o Marlon Gomes está voando na seleção. A gente espera que ele voe no Vasco também. Olha o que o Paulo Brax falou dele. Liga só.
faz na base, né? A base do Vasco é muito rica de talentos, rico de atletas em desenvolvimento, atletas em projeção. O Andrei, eu tinha certeza de que ia ser muito difícil segurar. A gente conseguiu uma renovação dele ano passado para ele terminar uma Série B, para ele melhorar o contrato, para ter um contrato mais forte, para a gente poder fazer uma negociação, que foi uma negociação grande, com um clube grande mundial, para uma liga grande mundial. Era inevitável essa saída do Andrei. E existem outros Andreis, outros Marlon Gomes, outros Eric Marcos, Figueiredo, Specs, GB, Ryan. Então o Vasco ele tem uma safra muito grande, uma fábrica muito forte, uma linha de sucessão muito interessante aqui dentro do clube, que a gente acompanha de perto o Sub-20. Atualmente a gente está com vários atletas Sub-20 que a gente está observando aqui, junto com o Barbieri, junto com o Abel Braga. O Marlon Gomes ele sai daqui convocado para uma seleção brasileira, titular do time, então a gente espera que ele retorne, ele está em alta, a gente sabe o tanto que o Marlon é um atleta de altíssimo nível dentro do futebol brasileiro, a gente está vendo agora também dentro da seleção brasileira, né? O camisa 5, camisa 8, Andrei e Marlon, então a gente conhece bem, eles estavam aqui com a gente. A torcida pode ficar tranquila, porque o Marlon é atleta do Vasco, um atleta que a gente pretende que faça um grande ano conosco, um atleta que tem uma identificação muito grande com o Vasco, mas é óbvio que um atleta desse nível, tal como o Andrei, vai despertar interesse no mundo todo. Isso é natural, isso é positivo. O holofote estar no Vasco por grandes atletas é muito positivo para o torcedor, para o Vasco, para a instituição, e isso a gente quer que sempre os atletas do Vasco estejam em evidência. Significa que nós estamos competindo em alta, que a gente está performando na altura que a gente merece, que a história do Vasco preconiza. Então, hoje a gente tem aqui no CT várias fotos de atletas que são ídolos do Vasco, e a gente quer que esse mural sempre cresça, com atletas de nome, atletas de qualidade. A gente tem realmente uma fonte muito, muito pura e positiva que a gente vai fomentar cada vez mais. Esse processo de transição, com calma. De fato, eu vim da base e fico muito feliz quando vejo anos depois um processo como o do América, que continua colhendo frutos dentro de uma base bem feita, de processos bem feitos, como o Vasco tem, e a gente com certeza vai colher esse fruto lá na frente, o Vasco vai colher e os torcedores vão colher sempre essa safra sendo mudada, e a gente tendo jogadores no profissional, que é o objetivo principal da base, colocar jogadores no profissional e também jogadores no mercado internacional de venda. Tá aí, né, família? Como o Paulo Brax disse, né, um jogador como o Marlon Gomes é difícil, o cara deve receber, um jogador que deve receber muitas propostas realmente, principalmente porque tá tendo destaque aí nesse campeonato sul-americano, né? Mas só pegando até um gancho que eu tava vendo uma entrevista do presidente do Fluminense em relação ao André, né, um jogador que é um dos melhores volantes hoje do futebol brasileiro. Eu tava vendo ele falar que combinou com o André que mesmo que aparecesse alguma proposta nesse ano de 2023, é um combinado entre eles que não ia liberar o jogador. Só no ano que vem ele ia completar essa temporada aí pelo Fluminense. E aí, cara, espero que tenha esse acordo aí com o Marlon Gomes de 1, 2 temporadas para que ele chegue mais pronto lá no futebol europeu, né? O Vasco mais qualificado, vai desenvolver mais o futebol dele. O Vasco a gente imagina de chegar mais longe nas competições, ter mais jogos decisivos. Isso vai até levantar o valor de mercado do Marlon Gomes se ele continuar no Vasco e o Vasco progredindo nas competições, chegando longe, né? A gente entende dessa forma porque é um jogador que só tem 19 anos, é muito novo. Então a gente espera que ele possa completar essa temporada, tenha destaque e quem sabe o Vasco consiga segurar ele na próxima temporada também. Essa questão de o Vasco montar uma base forte, né? Um time que comece agora em 2023 e possa ter uma base para os anos seguintes, 24, 25, que é dessa forma que o Vasco vai ser competitivo, família. E agora a gente quer falar aí da cereja do bolo. O vovô Garoto até ontem jogou muito bem, fez um dos gols na vitória do Vasco, mas a gente sabe que o Vasco precisa dessa cereja do bolo, desse camisa 10. O assunto era o Papo Gomes, mas o Paulo Brax, ele já falou que não tem nenhuma negociação, mas o Mário Marra fez a seguinte pergunta: poxa, estava se falando do Papo Gomes, o Vasco vai trazer um jogador no nível aí do Papo Gomes, na relevância do Papo Gomes? Se liga só. Vou aproveitar esse gancho, né? A sondagem em um jogador de um nível de um Papo Gomes faz parte também trazer um jogador que mexa com a coletividade vascaína da forma que seria a chegada do Papo Gomes. Dentro do planejamento da temporada, o Vasco vai buscar alguém assim, num nome grande para a temporada? Brax, prazer. A respeito do nome especificamente, que saiu ontem, Marra, que eu sei que é um nome que tem muita repercussão, e eu sabia disso quando eu fiz também a aproximação lá atrás, não passa por expectativa do torcedor, não passa por grandiosidade do nome em si, passa por perfil traçado. Todos os atletas que foram contratados, ou todos os atletas que foram sondados, dentre vários nomes que a gente conversou dentro do mercado, num trabalho muito forte nosso desde novembro, inclusive, passa por perfil do jogador. E a gente tem hoje um perfil dos atletas que a gente trouxe, desses 9 e do próximo, que é o 10º, que são jogadores de qualidade que a gente entende dentro do nosso modelo de jogo, dentro daquilo que a gente espera apresentar do Vasco em 2023 para o torcedor. De 9 atletas, são 2 ou 3 sub-23 apenas. Então
Então são jogadores experientes, jogadores com uma bagagem, jogadores que vão poder vestir a camisa e estarem aptos para entregar uma alta performance para o clube. E a gente vai continuar buscando esse nível de jogador. É claro, se esse jogador ele também tiver um viés de uma atratividade, um viés de uma grandeza, é sempre positivo para o clube como instituição. Mas não é isso que a gente busca. A gente busca o jogador dentro do perfil da qualidade e basicamente três premissas. O que esse jogador tem de qualidade, como que ele encaixa dentro do nosso elenco e qual o plano futuro desse jogador. É um jogador de perfil imediato, é um jogador de médio e longo prazo, é um atleta que vai ter uma revenda ou é um atleta que vai só render desportivamente, qual que é o nível que esse jogador vai entregar para o clube e as suas características, as suas qualidades, não necessariamente o nome. Tá aí, né, família vascaína? Eu acho que o Paulo Brax falou ali de uma maneira geral das contratações do Vasco, tem uns pontos que eles analisam para trazer o jogador. Um ponto interessante que ele falou que essa questão da torcida, né, de realmente ser um jogador que vai levantar a torcida, plano de sócio, marketing do clube, não é o ponto principal nesse momento. E eu venho falando isso aqui, né, eles estão pensando no lado competitivo, se esse jogador vai conseguir encaixar no que ele entende que é o esquema de jogo, que o Vasco deseja jogar nesse ano de 2023. Mas o fato dele entrar em contato com o Papo Gomes, né, um jogador de 35 anos, já experiente, mas pela análise deles, um jogador que mesmo com a idade ia ter capacidade de entregar esse ano, a gente entende que o Vasco está olhando realmente não só para jovens jogadores, para jogadores mais experientes, com certo nome, uma certa bagagem no futebol europeu, então eu posso confiar que esse jogador, se chegar à cereja do bolo, ele vai ter condição realmente de ajudar, porque ele não vai estar focado, né, o Paulo Brax, 777, não vai estar focado em trazer um jogador que possa alavancar fora de campo, né, todas as questões, marketing, plano de sócio e não ajudar dentro de campo. E isso me dá mais tranquilidade, porque o foco é esse, família, ser competitivo em 2023, então que o Vasco possa trazer, se trouxer essa cereja do bolo, né, Zé Colmeia fala que vai chegar, que ele possa ajudar muito dentro de campo e essa questão, né, fora de campo, seja um bônus, família vascaína. Para finalizar o nosso vídeo, eu quero trazer aqui o Carlos Alberto, né? Teve algumas opiniões polêmicas em relação aí ao Vasco viajar para os Estados Unidos, não ter focado no Campeonato Carioca, mas o Vasco estreou, ele gostou aí com seu time principal, 2-0 e rasgou elogios aí ao Piton, ao Puma e ao Pedro Raul, falando que o Pedro Raul nesse momento tá no mesmo nível que o Pedro. Se liga só. GV, o Rob falou assim pra mim, que aí nos intervalos a gente conversando, eu falei, ó, tem 15 minutos de jogo, eu já tinha falado pra ele, ó, já sei que é o melhor em campo. Eu escolhi o Piton, o Ricardo concordou. Cara, que jogador. Aliás, o Vasco tá muito bem servido de laterais esse ano. E foi muito importante o Vasco ter botado a sua força máxima ontem, para eles entenderem o que é a torcida do Vasco, o que esse clube representa. E assim, o Vasco com minutagem, ele vai dar trabalho, o Vasco vai brigar aí, com certeza. Agora, se bota ontem, com todo respeito à molecada, se o Vasco perde, dá Deus ao campeonato. É verdade. O Júlio César foi lateral do Vasco, Júlio Bu, participante do Band News na área ali, ele estava falando isso também, que ele gostou do Vasco, gostou muito do Piton, ele que é lateral esquerdo também. O Piton, o Pumita, cara, o Pedro Raul, eu vou te falar... Passe que ele deu ali? Não, ele é do nível do Pedro, tá? Calma, jovem. Pode falar, do nível do Pedro. Na transmissão, eu ficava reparando às vezes o movimento dele, quando o time estava do lado de cá. Cara, ele sai para fazer o meia, ele joga fora da grande área, tem qualidade, vários passes de letra. Cara, ele com o Nenê vai dar tudo bom pro torcedor vascaíno. Fica tranquilo que esse ano a gente não sofre, não. Calma. Ele foi artilheiro do Brasileiro, ele é muito bom. Ele tava na lista, quem joga bola, ele tava na lista da Copa. Mas não é do nível do Pedro. Ele é do nível do Pedro. Calma, jovem. Tu vai ver. Olha o coração. Ele é do nível do Pedro. Olha o coração. Eu não tô dizendo de título, eu tô dizendo de recursos. Não, a gente respeita a sua opinião. Tem as duas cartinhas do nível técnico ali. Pedro Raul e Pedro. A gente vai, então, até hoje, produzir essa. Vai fazer essa hoje? Não dá tempo de produzir. Finge que tá aqui. Pedro Raul e Pedro do Flamengo. E Pedro. Como é que é? Finge que tá aqui a foto. Ué, mas é nível técnico hoje? Não, bota a vinheta então. Vamos ver. A vinheta acho que não tá. Bota a vinheta. Faz a vinheta. Bota só o dono da bola aqui pra mim. Só o dono da bola, Bessa. Tá. Pedro Raul ou Pedro Carlos Alberto, falando de nível técnico. Falando de nível técnico, hoje é o Pedro. Do Flamengo. Isso. Consertou. Não, com certeza não. Mas ele é do mesmo nível, vai na minha. Do mesmo nível? De recursos, calma, sim. Jovem. É porque um tá num time melhor, com mais títulos. Você tá se emocionando. Não tô, cara. Eu vou te falar. Pedro Raul. Foi o colírio, foi o colírio. Vou te falar, eu tava aqui, ó. Tava aqui analisando o jogo. É diferente de tu ver o jogo em casa e tu ver no campo. Não, ele é muito bom jogador. Não, meu irmão. O passe que ele deu ali é passe de nível. Que isso? Não, Pedro Raul é muito bom. E segurando a bola? Parede. Cabeceia bem. Usa a direita, usa a esquerda. E ele é veloz. Não sei se vai mostrar o lance da cabeçada que ele dá.
Cara, ele tá 1 metro, deixa eu ver se foi esse lance. Foi Não, o Egnaldo tirou um ele gol tá, dele, ele cara. tá 1 metro. E família, concorda com o Carlos Alberto? Também acho que o Vasco está muito bem servido nesse momento de laterais. Claro que a gente tem que entender aí a questão da fase defensiva, né? A gente enfrentou um time com a Portuguesa, que até teve alguma chance, né? Até chegou ali no gol do Vasco, mas não é aquele time que vai te pressionar o tempo todo, vai ter jogadores qualificados para os laterais do Vasco, pontas ali habilidosos que vão dificultar tanto para o Puma quanto para o Piton. Na fase ofensiva, no ataque, irmão, esquece. É uma outra parada, irmão. Tô até mal acostumado com aquele cruzamento do Piton, o lançamento do Puma. Não sei se vocês repararam pro Egnaldo, que saiu o primeiro gol do Vasco. O Puma vira da direita um bolão lá pro Egnaldo, uma bola longa. Então, qualidade ofensiva a gente está bem servido, tanto com o Puma quanto o Piton. Agora a gente vai ter que ajustar aí, quando o Vasco pegar principalmente times fortes, essa fase defensiva, né? A mídia paulista, que acompanha mais o Piton lá no Corinthians, né? Falou que ele tem sérios problemas nesse lado defensivo. A gente trouxe aqui análises de jornalistas que cobrem o futebol sul-americano, que o Puma também tem essa questão defensiva como ponto para corrigir, mas a gente espera que o Barbieri, junto com eles aí, possa corrigir essas questões e o Vasco tá bem servido de lateral, família vascaína. E em relação ao Pedro Raul, cara, eu tô muito feliz. Para mim foi uma das melhores contratações do Vasco, um jogador que mesmo que não tenha feito gol ainda, né, em 3 partidas, 2 amistosos e um jogo oficial aí contra a Portuguesa, é um jogador que faz muita diferença na frente, um cara que protege muito bem a bola, faz a capa do Batman, bom na bola aérea, deu uma assistência muito bonita ali pro Peck, né? Vem participando do jogo, até essa questão aí com o Nenê, que ele tem que trocar muito, ajudar também na recomposição. Ele tá saindo um pouco da área, sabe jogar, deu um passe de letra aí na lateral esquerda, né? Pro Piton. Então é um cara que não tá somente dentro da área, preso na área, tá mostrando qualidade. Essa questão aí de você comparar o Pedro Raul hoje com o Pedro é uma injustiça muito grande em relação ao time que o Pedro joga, né, cara? Eu acho que o Pedro tem algumas questões melhores que o Pedro Raul tem outras questões, qualidades melhor que o Pedro, mas o time que o Pedro tá encaixado é um time mais qualificado, é um time que joga junto mais tempo e o Vasco ainda tá nos primeiros passos aí, reformulando o seu time. Quem sabe o Vasco mais pra frente aí possa ter realmente essa comparação aí entre Pedro e Pedro Raul, né? A família vascaína, mais segundo o Carlos Alberto aí, tá no mesmo nível. Claro que aqui eu vou ter minha posição de clubista e sou muito mais o Pedro Raul dentro de campo e fora também, porque o Pedro Raul é bem mais lindo aí que o Pedro. Mas é isso, tomara que o Pedro Raul faça muitos gols aí para que a gente possa conquistar aí alguns objetivos que a gente tem. Eu tô colocando em meta aqui, eu sei que é difícil, mas eu venho falando isso. Tomara que o Vasco conquiste aí uma pré-Libertadores, uma Libertadores, eu vou ficar muito feliz aí. Se o Pedro Raul fazer gols importantes aí, a gente sabe que vai estar mais próximo desse objetivo. Família vascaína, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like, não se esquece também de se inscrever no nosso canal, ajuda a gente aí a atingir a marca de 28 mil inscritos. Tamo junto, valeu, é muito bom ser Vasco.